eu sei, a ideia era 3 vídeos por semana, durante um ano inteiro, até o ano acabar, para a gente conseguir enxergar o resultado real que isso ia trazer na criação de audiência, na habilidade de dicção e na habilidade de falar com a câmera. Mas muitas vezes planejamos não dar certo. Na realidade, a maioria das vezes que a gente planeja algo, pode ser que aquilo não dê certo, principalmente quando falta uma coisa, a disciplina. E eu sempre tive dificuldade em seguir o mesmo cronograma por muito tempo. Até por isso, nunca fiz academia por muito tempo, nunca mantive um esporte que eu gosto de fazer por muito tempo. Talvez seja por um impulso de querer aprender coisas novas, mas ao mesmo tempo isso é um erro que nós cometemos na nossa vida, que nos impede de alcançarmos objetivos que só conseguiríamos trabalhando arduamente para conquistar algo a longo prazo. Nós vamos amadurecendo e eu estou tentando mudar isso em mim mesmo. Até por isso voltei a gravar aqui. Obviamente que também tiveram outros fatores externos, como muito trabalho dentro da agência. Eu acabo priorizando a produção de conteúdo dos meus clientes do que a produção do meu conteúdo, mesmo sabendo que isso é errado, porque o meu conteúdo bem produzido vai atrair mais clientes. A gente acaba caindo na rotina e querendo atender todas as demandas dos nossos clientes com primosia e acabamos deixando nós mesmos de lado. Acho que todo mundo faz isso em várias áreas da vida, né? Tanto na saúde, tanto no seu psicológico, saúde psicológica, tanto nos seus hobbies, que quando a gente era pequeno, tinha tantos hobbies, né? Eu gostava de desenhar, gostava de praticar tal esporte, praticar música, e a gente vai ficando velho e vai esquecendo de tudo isso. Ah, não, é porque eu amadureci, agora eu sou um adulto e eu preciso focar no trabalho. Quem disse isso? Quem quer que você trabalhe e só trabalhe o resto da vida? É aquela pergunta, você vive para trabalhar ou você trabalha para viver? Então, pensando nisso, eu pude tirar algumas conclusões esses últimos tempos e depois eu vou citar passagens de um livro que eu li também, que é sobre um cineasta e que conecta diretamente com o audiovisual, que é sobre o que esse canal se trata, né? Pensando nisso, eu decidi voltar a fazer aula de pintura, que era uma coisa que eu fazia muito tempo atrás, e é uma prática que exercita, primeiro, a paciência e entender que tudo tem um processo. Quando você pinta com óleo, você tem que respeitar o processo do óleo secar para você continuar a pintura. Não tem como você tentar fazer um quadro de uma vez só, porque esse não é o tempo da tinta. Você precisa fazer camada sobre camada e você tem que esperar aquela camada secar, e às vezes demora mais de uma semana para poder voltar e fazer um retoque. Então, além de exercitar a minha criatividade, diminuir qualquer tipo de ansiedade, aumentar a sua paciência, eu acredito que atividades artísticas fazem com que o nosso lado criativo aflore, e com o criativo em alta é muito melhor para o seu profissional, mesmo que ele seja algo totalmente careta, porque vai te trazer mais ideias, vai te trazer mais ânimo para desempenhar tarefas que antes eram diárias e você não gostava. A criatividade faz as cores do dia a dia ficarem mais vibrantes e mais bonitas. Então ajuda no seu desempenho como pessoa em um todo. Para nós que trabalhamos no audiovisual, acaba ficando maçante a gente atender sempre a necessidade do cliente. Muitas vezes a gente não tem a liberdade de escolher e ser criativo nos materiais porque o cliente X quer fazer o vídeo Y, e chega um momento que você só faz o que o cliente pede. Muitas vezes a gente tem a liberdade de dar ideia, mas na maioria das vezes não é assim. Você tem que, quando você tem uma estrutura de produtora e agência que atende vários clientes, você acaba fazendo o que eles querem, não o que você acha mais criativo, mais interessante. Então a rotina fica maçante, você sempre vai produzindo mais do mesmo, mais do mesmo. E uma atividade criativa como a pintura faz com que você enxergue o seu material de outra forma e crie trabalhos que antes você nem queria criar para o cliente. E quando você cria esse trabalho, o cliente para de querer sempre escolher o que você vai fazer para ele e dá essa liberdade para você criar algo novo e mostrar para ele. E na maioria das vezes ele gosta desse trabalho se você fizer com empenho e com esmero para sair um trabalho bom. Bom, deixando isso bem claro, uma outra coisa que é importante nós entendermos é que quando a gente está gravando, a gente
tenta criar histórias, né? E quem são as pessoas que inicialmente começaram a criar histórias? São escritores, eram escritores. As histórias primeiro foram passadas adiante, faladas, e depois elas foram escritas. Então, se você é um contador de histórias, se você cria histórias com a câmera, se você registra o momento presente, o tempo, e congela aquele tempo e tenta transportar a pessoa que está assistindo para aquele momento que você gravou, para aquela história que você criou, você também está contando uma história. Então, aprenda com quem começou a contar histórias. É requisito inicial para qualquer pessoa que quer se aprofundar na arte do vídeo, na arte do cinema, escrever e ler. Acima de tudo, ler. Porque você escreve para roteirizar, você escreve para criar. Voltando um pouco naquele tópico da criatividade, a leitura é algo que, nossa, a sua mente expande de uma forma gigantesca e você tem repertório para criar depois. Você nunca vai viver, experienciar ou criar algo que você não sabe. A partir do momento que você consome leitura, literatura, lê, você começa a ter muito mais repertório para poder criar. Então, além, obviamente, de consumir filmes, consumir diretores, a leitura é algo essencial para nós que trabalhamos com criação. Ah, mas eu não gosto de ler. Tudo bem, você não gosta de ler, sinto lhe informar, mas você não vai ter o mesmo repertório que alguém que lê. Ah, mas isso não quer dizer que a outra pessoa vai ter mais sucesso do que eu. O que é o sucesso, né? Você mede o sucesso como? Só com o retorno financeiro? Ou você mede também com a beleza do seu trabalho? Ou quando você cria algo que faz com que as pessoas se emocionem, né? O que é o sucesso? Talvez seja um tópico para um outro vídeo. Eu não meço somente pensando em grana ou quantas visualizações que você tem, muito menos visualizações, que hoje em dia a gente vive dentro de um contexto tão louco nas redes sociais que visualização não significa mais tanta coisa. Então, cative a sua criatividade. Agora, o outro assunto que eu ia conversar com vocês era sobre a leitura de um livro de um cineasta conhecido, Tarkovsky, a autobiografia dele, e ele fala em um certo momento, logo no começo do livro, quando ele está citando uma obra que ele criou, sobre a diferença de você, como filmmaker, fazer um filme e de você criar poesia. Ele classifica a poesia como a única e exclusiva forma de você transmitir algo criativo para as pessoas, transmitir algum sentimento, algo do tipo. Enquanto que quando você é filmmaker e você grava uma história sem poesia, aquilo é só um tanto de imagem agrupada. E o que ele quer dizer com isso? Eu não estou dizendo que a poesia é a poesia falada, escrita. Não. É a arte de você não contar tudo e deixar com que os consumidores, os espectadores, criem e tirem as suas próprias conclusões sobre o que está acontecendo ali. É quase como um desrespeito com o espectador quando você quer contar uma história para ele e você tem que narrar exatamente o que está acontecendo, você tem que mostrar exatamente o que está acontecendo. Não, você não precisa mostrar tudo. Quanto mais você conseguir mostrar para as pessoas, fazendo com que elas usem a própria imaginação e a própria mente, mais você está conseguindo contar uma história, porque aquela pessoa começa a fazer parte dessa história. Não sei se ficou muito claro, mais para frente em outro vídeo a gente pode entrar mais nesse assunto. Quando você só lembre do seguinte, quando você for fazer um filme, não tente explicar tudo para a pessoa que vai assistir aquela peça. As pessoas não são tão burras, muitas são, tá? A maioria, mas confie que elas vão entender o significado do que você deixou subjetivo, do que está escondido nas entrelinhas. Isso faz com que a história aflore na cabeça daquela pessoa e depois de um material que você criou, elas conversem entre si, tirando conclusões diferentes, entendendo de uma forma muito mais íntima a sua criação do que se você tivesse explicado tintim por tintim. Você está tentando transmitir emoção e contar uma história e fazer com que aquela pessoa faça parte dessa história de maneira íntima, impacta muito mais do que ela só entender de cara e acabou. Eu acho que era isso que eu queria falar nesse vídeo de retorno. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e acho que daqui em diante eu vou diminuir a quantidade de material, mas eu vou tentar trazer um material um pouco mais denso, falando de conhecimento e em qualidade de material. Eu vou navegar contra a maré do YouTube, do Instagram ou de outras redes sociais. Eu não vou priorizar a quantidade, e sim a qualidade. Até a próxima.